ela vai ficar disponível depois para vocês lá no AVA, né? Lá no portal de vocês, para futuras consultas, para futuras análises, os alunos que estão ausentes também. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu ver quem já está aqui. Alberto, Eduardo, João Henrique, a Juliana, batendo ponto como toda quarta-feira, Ludmila também, o Victor e o William. Falta uma galera ainda aí, mas sigamos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, conforme o pessoal for chegando, a gente vai recebendo essa moçada aí. Gente, vou compartilhar minha tela, vou mostrar para vocês, acertar com vocês aqui algumas coisas aqui no portal, tá bom? Para que a gente inicie a nossa aula na sequência. Nossa aula hoje até que ela tem um conteúdo um tanto quanto interessante, um pouquinho histórico, certo? Mas temos bastante coisinhas para tratar e nós temos uma atividade muito interessante para a gente desenvolver para nos prepararmos para as próximas aulas, ok? Pessoal, então dentro do portal de vocês, eu estou no acesso aqui de professor. Essa semana ainda nós estamos trabalhando com o envio dos links, né? Então foi enviado os links para vocês aí. Eu avisei particularmente na segunda-feira que nós poderíamos já estar utilizando a ferramenta do Teams, feita o acesso pelo portal do aluno. Entretanto, como nós temos muitos alunos ainda que estão regularizando matrícula e tudo mais, eu achei por melhor dar uma segurada pelo menos essa semana. E na semana que vem, então, nós vamos utilizar a ferramenta, né, que já está disponível no portal de vocês. Então, acessando o portal de vocês, aqui na primeira página do AVA, já tem esse botão, esse ícone aqui que é novo, tá? Que é calendário de aulas ao vivo. Clicando nele, vocês vão ver as aulas que vocês têm agendadas para o dia, né? E o botão de acessar o Teams. Então é direto. Então não vai ser mais necessário vocês utilizarem os links, né? E entrar como convidado, porque a partir de agora vocês vão ter usuário e senha, igual nós professores temos. Então o acesso vai ser pelo portal acadêmico. Nesse sentido, só vai ser possível acessar as aulas dos alunos que estão devidamente matriculados, tá? Não é possível enviar link, né, dessa sala, tanto que o usuário de professor não é o mesmo usuário que eu estou usando agora, que é o meu e-mail corporativo, mas com o usuário com CPF. Então, ele é um pouquinho diferente. E dentro desse usuário já estão criadas todas as turmas e disciplinas que o professor ministra. Então, é feito automaticamente. E nessas turmas que o professor ministra, também já está automaticamente matriculado ou vinculado os usuários que são os alunos. Então, quem está matriculado na disciplina A, B, C ou D, por exemplo, a nossa de gestão do agronegócio, somente os alunos matriculados nessa disciplina têm acesso à aula, tá? Quem não está matriculado, infelizmente, não consegue acessar e o professor também não consegue incluir essa pessoa dentro da disciplina, dentro da aula que está acontecendo, tá? Então, nós demos aí essa semana para que todos, né, que ainda precisam regularização, precisam agilizar esse processo, já consigam aí se organizar e na semana que vem nós já vamos iniciar dessa forma, ok? Então, só para poder deixar para vocês mais ou menos uma instrução, eu já mandei isso, né? Vocês sabem, já mandei isso para vocês lá no e-mail e também no grupo de líderes, e os líderes provavelmente já devem ter compartilhado com relação a isso. Então, vocês vão acessar o portal, calendário de aulas, e já tem aqui as aulas que vocês têm, né, durante a semana, e a aula do dia, né, a aula do dia vigente, vai estar já disponível aparecendo aqui. Você vai clicar em participar da aula, ele vai abrir o Teams, né? Como eu tenho o Teams baixado aqui no meu computador, é só clicar em abrir o Teams, mas caso você queira fazer o download dele ou continuar pelo próprio navegador, é somente acessar pelo próprio navegador, ok? Então, cada um aí vai fazer dessa forma. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Não? Então vamos passar para uma outra parte, aproveitando que eu já estou dentro do portal, que é com relação à nossa
nossa metodologia de avaliação, né? Como nós não falamos sobre isso na primeira aula, vou passar para vocês essa informação agora com relação a isso. Então, acessando a disciplina de vocês, como de costume, né? Vocês têm aqui as atividades de pré-aula, aula e pós-aula. Já está postado aqui, deixa eu ver, acho que até o encontro 3 já tem uma atividade postada, né? Já tem conteúdo postado. E aqui dentro, nesse menu superior, nós temos algumas informações. O plano de ensino, o roteiro do tutor, o fórum que vocês devem participar e as aulas gravadas. Então, as aulas gravadas, a partir de semana que vem, né? Porque nessa semana nós ainda estamos enviando os links e as gravações vão ser postadas por nós, professores, aqui na aula, né? De cada encontro. Mas a partir da próxima semana, que isso vai ser feito de forma automática, vocês vão clicar aqui em minhas aulas gravadas e já vai ser direcionado para as aulas de cada disciplina, né? O que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, plano de ensino. Vamos dar uma olhada no plano de ensino dessa disciplina, porque tem uma informação interessante com relação à avaliação de vocês. Enquanto abre aqui, gente, só me dê um segundo, eu vou só atender um professor que está pedindo um socorro aqui. Um minuto. Ok, gente, estou de volta. Esse aqui é o plano de ensino da nossa disciplina, né? Tem aqui as informações da estrutura da disciplina, como ela funciona, a proposta metodológica e o sistema de avaliação. Então, com relação, pessoal, ao sistema de avaliação, gostaria de trazer para vocês aqui, particularmente nas oficiais, nós manteremos, né, oficial 1 e oficial 2, com as datas que já estão previstas no calendário, inclusive nós passamos isso na primeira aula. E com relação às parciais, né, que são as avaliações formativas, né, que eram as antigas parciais e passaram a ser chamadas de avaliação formativa. Essas, pessoal, tem uma forma diferente em que eu vou trabalhar na nossa disciplina. Então, está aqui no nosso plano de ensino a avaliação de desempenho para as avaliações formativas dessa disciplina vão ser compostas da seguinte situação. Perdão. 50% da nota vai ser em atividade de sala. Então, todas as atividades que eu passar para vocês, tanto durante a aula quanto para fazer e entregar depois, certo? Vão corresponder a 50%. Deixa eu só terminar o atendimento aqui. 30% vai ser com relação ao desafio nota máxima e 20% com relação à participação, ok? Então, como que vai ser composta a totalidade da das nossas parciais, das formativas? 50% vai ser das atividades que eu envio, que eu passo para vocês, 30% do desafio nota máxima e 20% de presença e participação. Okay? Então, toda semana, durante as aulas, eu retiro no portal, retiro aqui na nossa, pelo Teams, a lista de chamada e também anoto a participação de cada aluno, ok? Então, vou mostrar para vocês aqui de que forma isso vai acontecer. Como que isso vai ficar distribuído dentro do portal de vocês, dentro da nossa disciplina, e vai aparecer no portal de vocês. Gestão do agronegócio.
Nossa avaliação formativa aqui, ó, ela vale 1.000 pontos, certo? Então, atividade de sala corresponde a 50%, então 500 pontos. O desafio nota máxima vale 300 pontos. E a nossa presença e participação em sala, 200 pontos, que fecha aí a nossa parcial 1, ok? 500, 300 e 200, que compõem os nossos 1.000 pontos da 1. Na 2, a atividade de sala 2, ou a formativa 2, é 2.500 pontos, que também vai ser da mesma forma. 50% da atividade de sala, 30% do DNM e os 20% de presença e participação. Também vai ser da mesma maneira, ok? Se tratando de desafio nota máxima, vamos só dar uma olhadinha aqui e reforçar essa informação com vocês. Isso já foi enviado no e-mail, já foi enviado no WhatsApp, nos grupos de turma e na lista de transmissão, mas é interessante nós ainda combinarmos aqui uma coisinha. Então, aqui no manual nós temos a pontuação obtida pelo desafio e a conversão desses pontos em atividade transversal, em pontos de atividade transversal, tá? Então, a nossa atividade transversal, que soma para todas as disciplinas, corresponde a 3.500 pontos. Fazendo desafio nota máxima, tirando nota igual ou superior a 9.000, você já tem a conversão para 3.500 pontos. O que eu quero tratar com vocês é com relação a isso aqui, pessoal. Ó, desafio nota máxima iniciou segunda-feira, dia 31, já está funcionando, tá? O desafio diagnóstico, ele representa 1.000 pontos, né, dentro da plataforma, já está disponível. E nós temos os intensivos, que já iniciam agora na próxima semana, dia 7 até o dia 13, o primeiro intensivo, e de 21 a 27, o segundo intensivo. Aquela nota de parcial 1, né, que representa 300 pontos lá, dentro da parcial 1, com relação ao desafio nota máxima, né, os 30% de desafio nota máxima, vai ser retirada dessas atividades aqui, tá? Então, o aluno vai entrar, vai fazer o simulado diagnóstico, semana do dia 7, ele vai fazer o primeiro intensivo, e na semana de 21, o segundo intensivo. E eu vou lançar aos alunos que fizeram essas atividades, né, que realizaram esses desafios, eu vou lançar a pontuação lá no portal de vocês, né, os 300 pontos de quem realizar as 3 atividades, ok? E nós teremos aí na sequência 12 do 10 a 18 do 10, 2 do 11 a 8 do 11, 23 do 11 a 6 do 12, os outros 3 intensivos que vão corresponder ali a parcial 2. Então, esses aqui já vão entrar na parcial 2 para esse semestre, para a nossa disciplina, ok? Estão entendidos, pessoal? Ficou claro? Tranquilo, professor. Ok, pessoal, muito bem. Muito obrigado. A gente precisava já deixar isso ok, isso certinho para a gente iniciar. Então, as atividades que eu encaminhar, que nós vamos fazer, vai corresponder aos 50% já direto, e as demais pontuações vão ser referente ao desafio nota máxima e a presença e participação em sala de todos vocês, ok? Então, vamos tratar aqui da nossa disciplina. Professor, Oi, pode falar. em questão do projeto integrado, quem já tem tema já pode enviar no seu e-mail? Quem já tem tema, pessoal, já pode segurar só um pouquinho, que eu acabei de fazer uma alteração hoje, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui o motivo da alteração e o que está acontecendo de fato. Precisava-se de algumas disciplinas, certo, para poder fechar a carga horária, né, de um determinado professor, e eu estava aguardando essas disciplinas extras virem, né, para poder manter esse professor na instituição, e ele que é o responsável pela a disciplina de projeto integrado, correto? Então, saiu hoje, deu tudo certo, o professor está conosco, vai ser mantido, tem a carga horária da disciplina, e hoje eu já fiz aí a transferência do projeto integrado que estava em meu nome, porque estávamos aguardando,
para esse professor. É um professor que vocês já conhecem, é um professor que vocês já trabalharam, e ele vai conduzir o projeto integrado. Se achar por bem, né, e quiser me enviar, não tem problema algum. Eu recebo e eu já transmito para o professor na sequência, tá bom? Se quiser, pode mandar. Só para poder avisar que a partir de segunda-feira que vem, a partir da próxima semana, aí nós já estaremos regulares, né? Esse professor ele já assume a disciplina já vai estar no portal dele e ele já vai entrar em contato com vocês aí, já organizar aquela reuniãozinha que eu disse que vocês vão ter, né? Pelo menos uma vez por semana para vocês alinharem esse projeto. Tranquilo? Tranquilo. Aí deu tudo certo, é o professor Leandro, tá bom? Ele que vai ficar com vocês com essas disciplinas. E a partir da próxima semana ele já agenda com vocês, já cria ali. Eu vi que vocês me incluíram no grupo, né? O pessoal do quinto me incluíram, eu também posso incluir ele lá e a gente conduz a partir da próxima semana já essa questão aí, beleza? Se vocês perceberam, eu já postei material, tá? Como ela tá comigo, para a gente não perder tempo, né? Eu já postei material lá, já tem bastante coisa enviada dentro do portal já. Sussa, né, gente? Então, vamos lá, pau na máquina, né? Vamos iniciar a nossa aula. Nossa disciplina de gestão do agronegócio. Nós vamos trabalhar o conteúdo referente à evolução histórica da agricultura, certo? Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a evolução, a história de como era e como está sendo agora, e falar um pouquinho sobre como como aconteceu essa evolução da agricultura, né, do agronegócio no Brasil. Vamos tratar um pouquinho sobre isso e já nós vamos ter um exercício, uma atividade para ser desenvolvida. É um pequeno seminário que nós vamos preparar, que vocês vão preparar, aliás, né? E nós vamos dar continuidade na disciplina, que nós temos muita coisa para aprender com ela. Tranquilo? Então, moçada, nosso conteúdo de hoje é referente à evolução histórica da agricultura no mundo, né? E também no nosso país, de que forma isso foi introduzido, implantado no nosso país e de que maneira as políticas públicas influenciam, de que forma houve essa evolução, a evolução tanto da parte fisiológica mesmo, né, de melhoramento genético, melhoramento animal, melhoramento vegetal, e também com relação a questões de insumos, a questões de produtos, né, que vão influenciar. E isso é uma introdução para as próximas aulas, que nós vamos entrar especificamente em cada tipo de insumo, em cada tipo de cultura, né, que nós trabalhamos com mais afinco aqui no nosso país, ok? Então, para nós fazermos essa introdução, nós precisamos conhecer esse contexto evolutivo, né, da agricultura, da pecuária, né, do agronegócio como um todo, beleza? Então, a evolução histórica da agricultura se deu, né, há milhares de anos atrás, ainda no período neolítico, né, com a evolução humana, ela vem acompanhada da evolução do ser humano com o passar dos anos. E naquela época, milhares de anos atrás, o homem vivia em bandos, né? Então, era em pequenos grupos, né? E todos eram nômades. Então, o que significa isso? Que eles viviam cada período de tempo em um determinado local, em um determinado ambiente. Eles não tinham moradia fixa ou lugar fixo de ficar. Isso geralmente causado por quê, professor? Pelo fato de alimentação, né? Pela necessidade da alimentação, pela necessidade da subsistência dos seus grupos. Então, era necessário que eles vivessem, né, de um lado para outro em busca de alimento, em busca de água, em busca de qualidade melhor de vida. Então, esses bandos eram nômades, eles povoavam uma determinada região, e a principal fonte de alimentação deles era traduzida através da coleta, né? Coleta de alimentos, caça, pesca de frutos, de vegetais. Então não havia-se aí o cultivo, né? Não se conhecia ainda, não havia tido essa experiência, né? Ou havia tido essa evolução ainda do homem primitivo com relação à agricultura. Então, através dessa necessidade, o homem acabou tendo esse período, dentro desse período, né, sendo grupos nômades que viviam de lugar a outro, de um canto ao outro, em busca de alimentos, em busca de melhor qualidade, né, de vida ali para os seus grupos. A principal fonte de alimentação era através da caça mesmo, então da pesca também,
e a da coleta de alimentos, então, de vegetais, de frutas, né, que eram encontradas naquela região. E quando havia-se a escassez, né, quando se acabava aquele processo, acabava aquele produto, não se tinha mais naquele ambiente, eles acabavam mudando de lugar, faziam o êxodo disso para um local onde eles conseguiriam ter essa alimentação mais fácil, certo? Passaram por períodos de extrema fartura nesse processo, né, porque as primeiras civilizações, né, geralmente, como vocês vão se lembrar, acabaram sendo criadas ali na região do Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, né, através da evolução histórica do ser humano. A gente já viu isso lá na disciplina de história, ainda lá no primário, e é fácil de se recordar disso. Através do quê, pessoal? Porque havia um ambiente propício, clima propício, havia água, né, por conta dos rios, e ali começou a evolução, né, da história da agricultura no mundo, certo? Mas também, dentro desse período, não houve só períodos de fartura, né? Houve-se também períodos de extrema escassez. E essa escassez, geralmente, causadas pelas condições climáticas da época e daquela região, certo? Então, não havia-se aí conhecimento de plantio, conhecimento de irrigação, conhecimento nesse processo. Isso foi acontecendo com o tempo através do processo evolutivo do ser humano. Então, com isso, né, o ser humano, os homens da época, eles não tinham ali uma fixação em um determinado ponto, uma fixação em um determinado local, ok? Tem uma citação aqui de Araújo que diz o seguinte: com o passar do tempo, deixa eu só mudar aqui. Com o passar do tempo, esses homens entenderam que se eles lançassem a semente no solo, então eles começaram a perceber que eles comiam uma determinada fruta, algum vegetal, jogavam aquela semente no solo, a semente germinava, cresciam e davam frutos que serviam para alimentação. Além disso, eles descobriram que era possível domesticar animais e que eles poderiam ajudá-los em suas tarefas no campo, diariamente, né? E também serviriam como alimento. Então, foi através desse processo evolutivo, eles começaram a perceber essa possibilidade, né, de se capturar, né, de se coletar um determinado tipo de fruto, um determinado tipo de alimento, de se extrair ali aquela polpa, né, os nutrientes, se alimentar daquilo, e aquela semente, ela lançada ao solo, ela conseguiria ali gerar uma nova planta, uma nova árvore, um novo fruto. E com essa percepção, eles também entenderam que os animais eles começaram a ser domesticados. Inclusive, tem uma série no Netflix, pessoal, que é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente faz ao vivo, né? Tem uma série na Netflix que eu achei bem interessante, que vai retratar um pouquinho desse período aqui, que é uma série nova. Eu, particularmente, gosto bastante do canal do YouTube desse cara, e, inclusive, agora eles também estão com uma série na Netflix, que é bem interessante, que vai retratar desse processo de domesticação. Vou acessar aqui e a gente já compartilha a tela com vocês novamente. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Mundo Mistério, essa série aqui, ó. É uma série do Felipe Castanhari, produzida pelo Felipe Castanhari. Ele tem um canal no YouTube muito legal, que trata um pouquinho sobre diversos temas históricos. Ele é bem interessante. E dentro dos episódios aqui, tem um episódio que fala sobre a domesticação do cão. Então, conta um pouquinho dessa história que nós estamos aprendendo aqui, que nós estamos vendo, da domesticação dos lobos, né, que foram evoluindo até chegar no cão doméstico que nós conhecemos hoje, tá? Então é interessante, é só de 26 minutos, cada episódio retrata um determinado assunto, fala um pouquinho de cada assunto, mas esse episódio aqui em específico, ele fala sobre esse processo de domesticação do animal. Acho que é o 4º episódio, tá? Então, se vocês quiserem assistir e entender um pouquinho, é bem interessante, vale a pena, tá bom?
Então, eles começaram a perceber também que eles conseguiriam domesticar os animais, eles conseguiam, né, que os animais que eram extremamente ferozes, eles começaram a ter esse contato com o humano, e esse contato começou a ter benefícios para o animal, né? Então, o animal começou a perceber que próximo do ser humano ele tinha alimentação, né? Ele tinha um local onde se esconder, né? Por questão de segurança. E o homem também começou a perceber que o animal ele poderia ser uma fonte de alimento e também poderia ser uma fonte de força bruta, né? Para o trabalho ali naquele pré-lavoura, né? Pré-existência ali dos primeiros plantios, certo? Esse período, esse período ele marca o início da agricultura e da pecuária na evolução histórica humana. Então, lá há milhares de anos atrás, se tem registros, né, das primeiras civilizações a possuírem um sistema, a criarem um próprio sistema de agricultura e de pecuária, né, que nós já vimos que os conceitos na última aula. Então, na região ali do Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, começaram-se a ter os primeiros registros históricos da criação, né, do início ali da agricultura e pecuária. E, inclusive, nessa mesma região, houve-se aí os primeiros relatos do cultivo né, da agricultura com a criação da irrigação, certo? Então, através que começaram a canalizar a água dos rios e levar isso, né, dentro das pequenas propriedades, acabar irrigando, né, a produção, e acabaram se tendo o quê? Mais períodos de safra, mais fertilidade do solo, mais qualidade dos alimentos, e aí começou a se ter essa fixação por essa produção agropecuária, essa produção agrícola, que vem aí vem evoluindo e vem criando novas ferramentas até os dias de hoje, ok? E a partir desse momento, pessoal, o homem se fixa em um só ambiente. Então, aquilo que era uma característica daqueles povos de serem nômades, de mudarem ou migrarem do lugar onde eles estavam atrás de alimentos, eles começaram a cultivar os próprios alimentos e começaram a ficar mais fixos em um determinado ambiente. E aí que surgem os primeiros relatos e os primeiros registros de povos, né, de cidades, né, naquela região também. Então, a agricultura e a pecuária, elas foram os marcos, né, prepulsores ali das primeiras civilizações existentes no planeta, ok? O cenário para aquele momento, né, era favorável para o cultivo, devido à grande quantidade de recursos, né, recursos naturais, principalmente, que estavam à disposição. Na verdade, mais recursos naturais, né, devido a ainda não ter tecnologia, ainda não haver ali uma grande qualidade ou quantidade de insumos. Então, o que era favorável para aquele momento, né, para o cultivo de diversas culturas, era a disponibilidade de recursos naturais. E, em contrapartida a isso, havia uma precariedade de infraestrutura, certo? Então, não tinha ali equipamentos, não tinha insumos, né, em grande escala para que houvesse aí esse cultivo maior. E, inclusive, né, um exemplo que eu coloquei aqui, que é com relação à conservação de alimentos. Então, não havia forma de se fazer conservação, né, por um longo tempo ou por algum período. Então, eles começaram a perceber que o alimento ele acabava perecendo. Então, aí foi se criando, né, houve-se a necessidade de criar ferramentas para poder diminuir ou mitigar esse tipo de situação. Então, começaram a perceber que para a carne animal, né, para os animais, era necessário ali salgar, muitas vezes, secar a carne ao sol. Então, foram criados nesse período aí diversas possibilidades ou diversas infraestruturas aí mais primitivas para que eles pudessem ali ter o armazenamento desse alimento. Avançando alguns séculos mais tarde nessa história, com a diversificação da produção de várias culturas, as criações de animais e o desenvolvimento tecnológico, foi ocorrendo a integração das atividades de agropecuária com atividades industriais. Então, aí foi se evoluindo esse processo e foi criando-se aí o que nós chamamos hoje de agroindústria.
Então, o homem, o que era característica de ser apenas a agricultura de subsistência, ou pecuária de subsistência, começou a criar dimensões maiores, né, com a evolução, com a criação de ferramentas, mecanismos, infraestrutura, né, houve aí um processo de ampliar, né, essa situação, e foram criados aí foi criado esse vínculo com a indústria, criando-se aí o que nós conhecemos como agroindústria, que é toda a parte da produção, não servir apenas como produção para subsistência, mas também para comercializar, para vender, para extrair esse produto e repassar adiante, ok? Centro de origem da domesticação das plantas, né? O Nicolai, ele era um botânico e geneticista, identificou 4 grandes centros de origem das plantas. Evidências arqueológicas indicam que caçadores e coletores iniciaram, independentemente, o cultivo em 24 regiões na Terra, em 24 regiões diferentes. Então, nós podemos observar dentro desse estudo, que está trazendo aqui dentro desse mapazinho para nós, alguns centros, né, algumas regiões que tiveram ali que foram grandes propulsores do cultivo e nem da criação de animais também. Então, na região centro-norte-americana, essa região dos estados que nós conhecemos como os Estados Unidos hoje, né, Estados Unidos, Canadá, aquela região, cultivo de abóbora, cultivo de sabugueiro, cultivo de girassol, cevadinha. Já na região central, pimenta, abacate, milho, entre outros, o feijão, inclusive, algodão, outras culturas de subsistência secundárias aí, para fibra, algodão para fibra, pimentão, batata doce, mamão, amendoim. E na nossa região que nós, né, estamos integrados, a região centro-sul americana, batata, mais voltados para tubérculos, né? Quinoa, feijão, coca, tomate, porquinho da Índia, lhama e alpaca. Na região da África aqui, dentro do Oriente, trigo e cevada, ervilha, lentilha, porco, cordeiro, boi, burro. Mais também sorgo, milheto, o arroz africano, café, ervilha, inhame. China, da região da China, milheto, couve, repolho, arroz, soja, galinha, porco e boi, fava, arroz, inhame, nabo, banana. Então, olha só aqui aonde surgiu algumas culturas, né? E na região aqui, um pouco mais abaixo aqui da região da China, o taro e o porco, né? Inclusive, essa região é uma das grandes importadoras, né, da carne suína do Brasil. Então, esses foram grandes epicentros, né, as principais regiões, né, que começaram a se ter ali a origem da domesticação de plantas e de alguns animais, né, das plantas primitivas, né, e passaram a cultivar essas plantas e fazer esse processo, né, de um melhoramento para chegar naquilo que nós conhecemos hoje, ok? Então, esse processo de domesticação, tanto de plantas quanto de animais, ele é um processo que é evolucionário, então ele evolui realizado pelo homem e também ele evolui junto com a espécie humana, certo? Então é um processo evolutivo, que a planta e o animal é adaptado à sua necessidade. Então nós conseguimos adaptar as necessidades nossas, né? E adaptar a planta, adaptar o animal a tudo aquilo que nós necessitamos. Então, se nós voltarmos a alguns anos atrás, nós não teríamos ali o que nós conhecemos hoje. Então, há grandes pesquisas, há grandes cientistas, pesquisadores que acabam trabalhando nessa parte de melhoramento, que fazem com que as plantas acabam produzindo mais, as plantas tenham ali menos infestação de insetos, infestação de pragas, que o animal ele produza mais carne, que o animal ele tenha mais concentração de proteína dentro dentro da carne, né, na sua produção, que consiga produzir mais leite, uma maior qualidade, maior quantidade,
Então, é em razão disso que houve esse processo de evolução, né? O processo de domesticação ele foi evolucionário e que hoje nós tratamos isso ainda como um processo de melhoramento, certo? Em animal, foi realizado em razão do leite, né? Porque havia-se ainda muita caça, né? Nesse período, mas houve-se aí a necessidade do leite, né? Então, perceberam que o leite ele era importante para a alimentação, né? Tanto de outros animais também quanto a alimentação humana. Então, aí houve esse processo de domesticação que facilitou esse procedimento. Poucos genes selecionados propiciam grandes ganhos fenótipos e base genética estreita ou muito semelhantes. Então, houve-se nesse processo, quem estuda genética, quem gosta, quem é interessado por essa área, já começa a ter os primeiros registros também baseados nesse processo de domesticação animal e vegetal, lá nesse início de período, né, de produção agrícola e pecuária. Então, a seleção das melhores plantas, a seleção dos melhores animais, né, era uma seleção já realizada pelos nossos ancestrais e que isso vem evoluindo cada vez mais com a ciência. E com isso há alguns problemas, né, com toda certeza. A síndrome da domesticação é um atributo que distingue o indivíduo selecionado de um progenitor selvagem. Então, esse síndrome de domesticação nós conhecemos como um processo de separação entre um indivíduo que nós já domesticamos, um indivíduo que nós já temos a utilização dele, do seu genitor, do seu progenitor, né? Ou seja, da sua descendência, né? Selvagem, ok? Tem um exemplo aqui que é um descendente do milho, certo? Então, ele traz para nós a informação evolutiva, né, dessa espécie que nós tanto conhecemos, né, utilizamos na nossa cultura, tanto para meios de commodity mesmo, para venda de commodity, tanto para alimentação mesmo. Então, esse desenhozinho aqui, ele é um teocinto, certo? Então, alguns estudos, algumas pesquisas, alguns cientistas dizem que o teocinto ele pode ser um primo, né, do milho. Então, ele pode ser conhecido como uma espécie que é próxima ao milho, mas não tem as características exatamente iguais. E alguns pesquisadores dizem que ele é um milho primitivo. Então, que ele passou por um processo de domesticação, que ele passou por um processo de evolução, de melhoramento, de seleção genética, mesmo que primitiva, até chegar a características, né, as características que nós temos hoje do milho, da forma que nós conhecemos, certo? Então, ele tem algumas características um pouco parecidas, né, mas nós conhecemos o milho como algo, da forma que nós conhecemos hoje, já como um processo evolutivo dessa outra planta. Então, síndromes favoráveis, nós temos menos tempo para cozimento, maior valor nutricional, então porque eu tenho mais proteína, eu tenho mais amido, eu tenho mais gordura, né, os óleos, mais sabor e maturação uniforme. Então, eu consigo ter uma maturação ali da produção uniformemente. E quais são as desfavoráveis? A perda do espinho. Acredita-se que essa planta primitiva ela tinha espinho. A duração do ciclo de vida, certo? Presença de compostos não palatáveis, ou seja, que podem ser ou não tóxicos, podem ser ou não prejudiciais à saúde, como os glucosídeos cianogenéticos, tá? Que fazem parte desse processo. Então, aqui é um pouco mais específico, mais tratativo, mas foi algo que eu trouxe para que nós possamos aí entender esse processo de evolução, esse processo de domesticação realizado pelo homem primitivo, até chegarmos nos dias que nós temos aí uma grande possibilidade de melhoramento através da ciência, ok? Então, a evolução da agricultura. A evolução da agricultura, pessoal, ela passou por 4 marcos temporais, passou por 4 períodos fundamentais e principais, principalmente aqui no nosso país, tá? Antes da década de 60, nós tínhamos ali a agricultura, principalmente no Brasil, um tanto quanto primitiva, muito
ainda não reconhecida, certo? E a partir da década de 60, né, nós temos aí 4 períodos que foram fundamentais para que nós cheguemos aonde estamos hoje, que foi 60, 70, 80 e 90. Então foram 40 anos aí que que criou um processo evolutivo dentro do nosso país para chegarmos aonde nós estamos hoje. Então, em 1960, a década de 60, foi marcada pela modernização da agricultura. Aquilo que ainda era muito primitivo, muito ainda familiar, né? A agricultura de subsistência, muito pequena produção apenas para subsistência, começou ali a contar com um processo de modernização. Um exemplo de como o processo agrícola no Brasil na década de 60 são as propriedades rurais em Minas, né? Minas Gerais e São Paulo, que produziam café, milho, cana-de-açúcar, né, e também criavam porcos, gado gado de corte, né, que havia-se aí principalmente na região de São Paulo, no interior de São Paulo, com a criação de gado para leite, ok? Então, até um fato histórico que todos nós conhecemos, que é Minas Gerais e São Paulo, né, café e leite. Né, Minas Gerais marcado nesse período da década de 60 com a produção do café, uma grande produção em grande escala do café, e São Paulo, no interior de São Paulo, marcado ali pela grande produção de gado para produção de leite, né, para criação especificamente disso. Nessas propriedades, o leite era utilizado, na grande maioria, para a produção de queijo e manteiga, o algodão era para tecido, que era transformado em roupas, e ainda a cana-de-açúcar fazia-se a cachaça e o melaço, ok? Então, percebam que é muito voltado ainda para a pequena, né, produção, para a produção de subsistência, e nesse processo aí começou-se a criar uma modernização, começou-se a criar ali, mesmo que de forma bem primitiva ainda, bem escassa, mas as primeiras produções em maior escala. Já a segunda metade da década de 60 já foi marcada pelo processo de modernização da agricultura brasileira, na qual se intensificam as relações entre agricultura e indústria. Então, é uma citação de Masali, de 2000, que trouxe nesse processo, né, a partir da segunda parte da década de 60, né, a produção começou a se ter aí uma grande pegada, uma grande sacada aí para a parte industrial, certo? Então começou a criar essa questão da escala, da criação da escala. Isso já acontecia na Europa, já acontecia em outros países, devido também à industrialização, né, ao processo industrial já estar em crescente, e muitas pessoas migrarem, né, fazerem o êxodo do campo para a cidade, e precisava-se o quê? Alimentar esse povo na cidade, precisava-se o quê? Ter ali um aumento na produção agrícola e na produção pecuária, para que pudesse ali alimentar as pessoas, certo? Então foi nesse período aí no Brasil, né, na segunda metade aí do século, da década de 60, que houve ali esse processo de modernização. Durante esse período houve uma grande evolução, certo, no sistema socioeconômico e na tecnologia também. Então, começou-se a se criar a modernização, a máquinas, a utensílios um pouco mais mecanizados, mais facilitados, e também a parte econômica do país, né? Então, começou-se a ter uma evolução, um crescimento, né, unificando aí esses setores. Fez com que as propriedades rurais precisassem de insumos, porque até então nós trabalhávamos, né, com apenas a agricultura e a pecuária para subsistência. Então, nós começamos a produzir em maior escala para comercialização. Então, houve a necessidade a criação, né, de outros processos. Isso pode ser industrial, pode ser manufatura também, para abastecer, para que possa ter ali bases, né, para ter essa produção rural em maior escala. Então, precisavam de insumos e de serviços nas quais elas mesmas não conseguiam produzir. Então, houve a necessidade aí de ampliar. Por isso que ela faz relação diretamente com a evolução socioeconômica no país nesse período. Porque eu necessitava, né, as propriedades necessitavam de insumos que vinham das fábricas, que vinham da cidade, que vinham de outros ambientes, de outros fornecedores, e acabou-se aí criando um elo, né, de produção muito importante nessa época e que vem trazendo essa evolução até os dias atuais, ok? Um marco importante no desenvolvimento da agrícola brasileira, isso foi ainda na década de 60,
Então, nesse período, como eu acabei de dizer, foi um dos principais períodos na evolução, no desenvolvimento agrícola, né? Com essa necessidade do crescimento da produção de alimentos, da produção e comercialização, e houve também esse processo de integração entre a agricultura, a pecuária com a indústria. O termo agricultura passa também a abranger toda a complexidade do setor. Por que isso? Que todo o complexo de bens, serviços, insumos e infraestrutura necessária. Então, as pequenas propriedades ela não tinham a estrutura necessária para abastecer, para produzir em maior escala, e houve, então, esse termo, né, o termo agricultura, ele deixa de ser apenas agricultura de produção para subsistência, para produção familiar, e passa a abranger todos os outros setores envolvidos, que é o que nós conhecemos hoje. Então, quando nós falamos de agricultura, nós não estamos falando apenas do produtor rural que planta soja, nós falamos apenas do produtor rural que planta milho. Nós estamos falando de um ciclo, né, de uma cadeia produtiva, como vocês falaram semana passada, que ela envolve diversos outros setores, né, de peças, de equipamentos, né, de finanças, de gestão, de insumos. Então, tem vários outros profissionais. Quando nós vamos tratar da parte dentro do agronegócio, nós não podemos esquecer de citar todos os profissionais que estão envolvidos. Agrônomos, os técnicos agrícolas, os gestores de agronegócio, os contadores, os administradores, os vendedores de peça. Então, tem todo um conceito, né, toda uma estruturação baseada para que esse termo agricultura, que deixou de ser, né, apenas a produção propriamente dita e passou a envolver diversos outros setores, diversas complexidades dentro de um determinado ambiente, ok? Araújo ainda cita o conceito de setor primário, ou seja, aquela agricultura primária ou de agricultura perdeu o sentido, pois passou a envolver muitos setores e não era mais classificado como rural, agrícola ou primário. Então passou a se abranger muito mais diversos outros setores, diversos outros profissionais no processo, ok? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tá tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza, professor. Ok. Se alguém quiser contribuir, pessoal, só dá um alô aí que eu paro. Tranquilo? Alguém quer contribuir com algo? Alguém quer falar algo? Lembra disso da escola ainda? Falem comigo. Eu estou falando quase uma hora aqui, só eu estou falando. Tá tudo certinho? Vocês já vivenciaram, pessoal? Vocês, não sei se todos aqui já participaram na infância ou ainda participam desse processo de agricultura de subsistência ou agricultura familiar. Alguém está envolvido nesse contexto, nesse termo aí? Eu vivo até hoje. Eu já ia falar, a Juliana eu sei que faz parte, né? A Juliana está dentro do negócio. Conta um pouquinho para a gente a experiência, como é, o que evoluiu, né? Eu acredito que vocês já, acho que a maioria aqui está dentro da casa dos 20 ainda, né? Dentro da parcela dos 20 anos. Mas o que evoluiu de quando você era criança para hoje? O que teve de melhoramento, de melhoria na estrutura? Como é que é isso? Teve algumas coisas que antigamente, quando o povo matava vaca, assim, que não tinha geladeira, na época ele fazia aquela carne de lata, salgava. Hoje já não precisa mais. Bacana, né? Hoje já põe no freezer. Eu confesso para ti que esses dias atrás eu estava aqui mais agoniado, com verme mesmo, com vontade de comer carne de porco na lata. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era comer carne de porco na lata. Então a gente acabou conseguindo aí, fomos lá no sítio, matou o porco, colocou na lata. Estou até hoje ali com 2 latas de carne de porco cheia de banha. É muito bom, viu? Muito bom mesmo. Melhor coisa do mundo. Bacana, Ju. Mais alguém, pessoal? Viveu ou vive essa experiência? Gelson, conta pra gente aí da época que você carpia a roça lá e como é que era. Não, professor, graças a Deus eu nunca carpei roça. Não, mas tipo assim,
A minha vida toda foi no interior, né? Assim, mas cidadezinha pequenininha, né? Eu passei minha infância. Mas eu vim conhecer o que é o agro de verdade, assim, de uns anos pra cá, né? Dos Uhum. 18 anos pra cá, mais ou menos, depois que Ah, a certo. maioridade. Assim, que realmente o agro representa, né? Pro nosso estado, né? Apesar que meu pai sempre trabalhou no campo, né? Eu nunca Aham. tive curiosidade. Mas Ah, isso que aí... bacana. Bacana. Obrigado pela contribuição. Tem também aquela. Antigamente que o vô passava arando com aquele negócio com boi, esqueci o nome daquele trem. Hoje já não precisa mais, né? Hoje, desculpa, eu não consegui entender direito. Deu uma cortadinha na sua fala. Antigamente também tinha aquele negócio que passava com os bois, esqueci o nome que passava arando. Aquela máquina Ah, o antiga. arado. Aham. O arado. É verdade, né? É difícil ver isso hoje. Eu lembro que no início desse ano, eu fui fazer uma viagem, né, de férias, que nossas férias é em janeiro. Eu fui para Goiás e a gente visitou um museu lá em Goiás que tinha um arado desse daí. Esse manual, né? Tem um manual e tem esse puxado pelo animal, certo? E, inclusive, meu pai estava contando, né? Quando ele era moleque, quando ele trabalhava na roça, lá com meu avô e tudo mais. Era o dia inteiro empurrando aquilo ali e o animal puxando. Bem interessante. E hoje é muito mais simples, né? Tecnologia é fantástica. Por exemplo, lá na faculdade, tem uma parte do campo experimental lá que estamos construindo, né? Eu estou auxiliando, né? Eu sou apenas um aprendiz, né? Como eu disse para vocês, eu estou fazendo agronomia, então eu sou estagiário, né? Mas é o professor Paulo que encabeça essa parte lá. Mas lá tem um tobatinha de fazer esse processo aí. Então não é necessário mais a força humana, não é necessário mais a força animal. É só ligar o negócio lá, colocar combustível, ligar e ele já faz esse processo todo em questão de minutos, né? Então facilita, inclusive para o pequeno produtor, né? Para a agricultura de subsistência, pequeno produtor já tem esses mecanismos adaptados, né? Que eu não preciso trazer um trator, trazer uma plantadeira para poder fazer esse processo. Mas é bem interessante, como as coisas evoluem. E se a gente for ir para o interiorzão mesmo, né, principalmente aqui no nosso estado, mas Pará também, Goiás, que também tem bastante a região interiorana ali, que tem muito disso ainda, né, bem rústico ainda, a utilização desse processo ainda bem antigo. Mas é bem interessante. Se a gente pudesse fazer uma visita, né, para poder observar e ver essa evolução, seria muito legal. Ludmila, tem alguma experiência? Jonas, Alberto, Marcela, Vitor, João, Eduardo, conta pra gente. A parte do leite, né? Antigamente tiravam leite na mão, hoje já se usa ordenha, a maioria dos pequenos produtores, né? É verdade. Facilita bem mais o processo. Meu pai tirou muito leite também. Inclusive, esses dias ele foi no sítio ali e tentou, mas não deu conta, não. Teve que voltar para casa e tomar remédio porque travou tudo nas mãos. Mas hoje é bem mais fácil mesmo, né? E, inclusive, a gente vai tratar daqui a pouco, dentro desses 40 anos, teve um marco muito interessante que foi a própria iniciativa pública, né? Que auxiliou muito nesse processo de abertura de crédito, né? Abertura de projetos ali para poder beneficiar o pequeno produtor nesse sentido desculpa, gente, de industrializar o processo, de mecanizar o processo. É bem interessante. Os demais, contem para nós aí um pouquinho que vocês se lembram da infância ou que não se lembra de nada, né, professor? Eu particularmente tenho poucas lembranças, né? Eu Tem a saí. lamparina também. Essa daí eu já passei, tá? Quando eu fui para casa dos meus avós, a gente passou 11 meses lá no interior do Pará, lá utilizava. Energia era só um pouquinho só no motor e depois era lamparina. Amanhecia cheirando querosene. Eu ia Ah, dizendo, a época boa. não, é top, filho. O bom disso tudo é que não tem pernilongo que fica, né? Não, nem a gente fica ali, não. Nem a gente. O controle de insetos é fantástico, viu? Não tem inseticida no mundo melhor que querosene. Isso é bem legal.
Querosene, lamparina, lampião também, que daí já um pouquinho, já é uma evolução, né? Já tem ali um pouco mais de tempo embutido, depois passou aí para o motor, né? A diesel, para produção de energia, roda d'água, né? Isso aí é bem interessante, como as coisas acabam melhorando, né? Processo de irrigação, por exemplo, que era feito de forma bem manual, né? Era geralmente uma roda d'água que bombeava a água para uma canalização, né? Que levava isso para a roça. Então hoje já utiliza bomba, motor, então já tem todo um. Até o pequeno produtor já está bem. Lavava-se roupa no rio. Oi? Lavavam-se roupa no rio também. Hoje todo mundo tem máquina. É verdade. Então esse processo melhorou bastante. Esses dias eu até vi no Facebook lá, eu até esqueci de marcar, eu ia marcar vocês, porque eu acho que eu tenho vocês duas no Facebook. Eu ia até marcar vocês lá que tava assim, vende-se máquina de lavar. Aí eu fui olhar, era uma tábua, que é conhecido como a tábua de bater roupa, né, de lavar roupa no rio. Então, eu ia até marcar vocês pra gente poder rir lá, mas é processo evolutivo, né? Eu lembro muito bem ainda, quando era moleque, minha mãe lavava roupa no Sepultura. Tinha a tábua lá de bater roupa, pá, batia. Era a máquina de lavar da época. Professor, também tem as fitas, né? O tempo da fita. Eu lembro. As fitas cassete. Ah, sim, não. Agora, se vai falar de roça, as fitas, né? Colocava aquelas fitas cassete no radião. Quem lembra aí de um bom cantor da época de vocês de criança ainda? Milionário Tinha BR. Nossa, Deus, esse aí sim. Eu lembro que em casa. Como é que é, Eduardo? Tinha o Carreiro e Pardinho. Nossa, buscou longe. Não, o pior é a irmã Freitas. Minha avó 5 horas da manhã fica estranho. Pior que é verdade. O povo gosta de acordar cedo, né? Aproveitar bem o dia, né? Mercedita, nossa Deus. Mas era bem característico mesmo dessa época. Eu me lembro do cheiro do café torrando de manhã ainda da minha avó fazendo. Mas era bem interessante, né? E o quanto as coisas vão evoluindo, né? Isso que você falou, Marcelo, é bem interessante, marca bastante a infância da gente. Eu lembro que em casa tinha dezenas de fitas cassete de música, era muita coisa mesmo. Aí o tempo vai se passando, eu nem sei para onde foi isso, se acabou tudo. Mas é bem legal. Das fitas vem os DVD, né? Tem um tempo do DVD. Agora já nem tem mais tudo isso. A gente já Agora nem é usa tudo tanto. streaming. Hoje, inclusive, né, vamos aproveitando o nosso bate-papo, hoje foi lançado, acredito que vocês viram, foi lançada a nota de R$ 200 pelo Banco Central, né? E estava observando lá, assistindo a CNN hoje de manhã. Eu sempre, como a gente está trabalhando em casa ainda, eu sempre deixo na CNN e vou resolver as coisas aqui da faculdade e fico ouvindo. E estavam um especialista, né? Eu até esqueci o nome da especialidade, que estuda dinheiro. E ele falando lá, mostrando a nota de R$ 1. Aquela antiga notinha de R$ 1, aquela verdinha, ela custa R$ 150 hoje. Muito legal. Então, como que as coisas vão evoluindo com o tempo, né? Inclusive na nossa, né? Se a gente for voltar para a nossa própria vida mesmo, a gente consegue observar. A gente está observando, vendo aqui no slide, vendo esse processo evolutivo, né? A criação desses mecanismos, mas se a gente for analisar a nossa vida cotidiana, a gente também sofreu bastante impacto com isso. E não é nada tão antigo, é muito recente, né? Então, hoje, na verdade, assim, a gente saiu do campo, eu era muito pequeno ainda, então não tive muito contato com a parte do trabalho, mas eu tenho boas lembranças. Por exemplo, de fazer queijo nos canos de PVC, nos pedaços de cano de PVC. Hoje a gente compra queijo pronto na feira, compra queijo no mercado, então não tem mais aquele contato, né, de preparação. Gostava muito mesmo de requeijão feito no tacho, era muito bom. Então, assim, tem bastante lembranças, e a gente passa por esse processo evolutivo, né? Tem essa questão aí da mecanização agrícola, que é algo muito importante, né? Que trouxe bastante benefício e traz bastante benefício para a agricultura. E acredito, né, que se perde um pouquinho dessa essência, mas tudo é por uma boa finalidade. Então, se o negócio é produzir e alimentar, que inclusive é uma atividade que vocês vão desenvolver, que é com relação à alimentação, à produção de alimentos, né?
vocês vão fazer essa atividade para a gente compor 50% lá da nota, né, parte dos 50% da nota, é com relação a isso, né? Então, houve essa necessidade do produtor, ele ter que escalar, né? Vamos tratar de negócio. Um negócio para ser rentável, ele precisa ser escalável, certo? E produtivo. Então, eu preciso produzir e escalar mais pessoas, ter mais pessoas e produzir isso em grande quantidade. Então, se nós formos observar, se for utilizar desses mecanismos aí ultrapassados, né, a produção ela vai ser prejudicada na sua quantidade, né? Então, vai se demorar um pouco mais, vai ter menos produção e isso não é interessante para o produtor. Então, ele precisa se mecanizar mesmo. Tá? E a gente acaba perdendo aí um pouquinho dessas lembranças boas do passado. Fala, Eduardo. Hoje tem até plantadeira de mandioca, professor. Antigamente, um peão plantava um peão por dia ele plantava 1.000 pés, né? Vamos dar um exemplo. Hoje, com 3 pessoas, você consegue plantar, em 1 hora você consegue plantar 5.000 pés, entendeu? Pois é. Mudou muito a produção, aumentou demais. Pois é plantador de mandioca. E isso é bem interessante. Esses dias na faculdade, esses dias não, minto, né? Foi logo no começo da quarentena, estávamos indo lá na faculdade para poder dar uma olhada na estufa que construíram lá e tinha acabado de chegar alguns produtos, né, do curso. E do curso de agronomia, tava o Paulo e eu lá. E fazia bastante tempo que eu não vi aquilo, a gente até riu, né? A gente até achou engraçado, a gente mandou mensagem, o Paulo até mandou mensagem para os alunos que tinha chegado a plantadeira deles, né? Não sei se vocês se lembram, aquele plantador manual, né? Aquele comprido que você bate, abre, põe a semente dentro. Chegou alguns daquele lá na faculdade. Aquilo ali dá trabalho, meu Deus do céu, aquilo é terrível, terrível. Você passa... Do lado da lacaiadura, cai semente. Exato. Você passa o dia entretido com aquele negócio ali. Mas é muito interessante, muito bacana, né? Pra gente ver o quanto que as coisas evoluem e facilitam a vida, né? Então, o Paulo até mandou pros meninos lá, falou, pessoal, chegou a plantadeira mecanizada de vocês aqui. Até hoje nem mexeram aquele negócio. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Tem outros mecanismos, outras fontes. Mas esse processo de evolução, ele facilita muito a nossa vida e ajuda bastante mesmo, né? Vamos lá, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? A gente volta aqui pro slide. Tá tudo certo? Qualquer coisa, vocês parem aí, não tem problema. A gente, né, interrompe. Quanto mais vocês participarem, melhor. A gente se torna um pouco mais próximo à nossa aula, um pouco mais dinâmica. Tranquilo? Senão só eu falo aqui e até eu mesmo canso da minha voz, tá? Então vamos lá. Vamos dando continuidade. Nesse período, o governo brasileiro atuou fortemente, concedendo crédito agrícola e fornecendo financiamentos com taxa de juros subsidiadas pelo próprio governo, sendo que os principais objetivos disso tudo foi a modernização da agricultura, que é isso que nós acabamos de discutir, não há nem o que se dizer, né? Incentiva a produção de alimentos, então, aumentar a produtividade e a administração dos preços agrícolas. Então, com isso, o governo ele também conseguiu ali ter uma administração melhor dessa balança comercial, né? Dessa balança de produção, para poder tratar ali com valores mais próximos, certo? É muito interessante esse processo que o governo brasileiro ele teve, certo? Apesar de que todos nós sabemos, já discutimos isso na aula passada, de que o governo brasileiro ainda ele faz muita vista grossa com relação ao produtor, com relação principalmente ao pequeno produtor, né? Com linhas de crédito, com facilitação de crédito, com a parte de fundiária também, que é um assunto muito polêmico, né? De prós e contras, mas que é algo necessário. E tudo isso, né, o governo, mesmo com tudo isso, o governo, nesse período, ele também teve um papel fundamental para essa evolução, né? Então, essa flexibilização, essa possibilidade de conceder crédito para o pequeno produtor e para o produtor, propriamente dito, né, de todas as escalas, né, inclusive os grandes produtores também têm linhas de crédito específica, foi justamente para ter esse incentivo, para poder chegar nesse patamar de produção melhor, maior, com mais qualidade, certo? Ainda nesse período, nós contamos com a modernização da agricultura. Deixa eu só mudar a cor aqui, que eu estou com o trem vermelho aqui. A modernização da agricultura, que necessitava de investimentos em tecnologia, pois a estrutura agrária, né, ainda era muito arcaica.
Então, é isso que nós acabamos de tratar, que ainda existia-se muitas propriedades, muitos produtores que ainda trabalhavam de forma muito manual. Né? Então, essa modernização e essa flexibilização do governo com relação a essas linhas de crédito facilitaram bastante. Em 65, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR, foi estruturado, então ele foi introduzido pelo governo, certo? E ele tinha o objetivo de acelerar o desenvolvimento tecnológico da produção agrícola nacional. Então, esse Sistema Nacional de Crédito Rural, ele veio do governo federal para poder fomentar, né, esse desenvolvimento tecnológico e esse aumento da produção agrícola no país, certo? Ainda na década de 60, ela é considerada como uma referência no processo de modernização da agricultura brasileira, devido a esses incentivos, e nesse período delineou-se um novo modo de produção agrícola, ocorrendo um aumento das relações entre a agricultura e a indústria, né, que é o que nós tratamos, no qual a produção agrícola passou a depender de insumos recebidos de terceiros, certo? Então, outras indústrias, né, de outros ramos, tanto na produção de insumos, quanto na produção de equipamentos e materiais, em estrutura, né, foram necessários para que houvesse aí esse aumento, né, esse investimento, essa contrapartida desse investimento para aumento da produção agrícola no país, ok? Passando esses 10 anos, né, deixa eu ajustar aqui, passando-se aí 10 anos, nós entramos na década de 70, né, e a década de 70 teve um papel fundamental também, um dos mais importantes aí no período, né, da evolução agrícola no nosso país, que foi marcado pelo investimento de créditos, certo? Esse investimento, esse investimento por parte do governo com a facilitação do crédito e também um investimento por parte do próprio produtor, que começaram a enxergar aí a grande validade, né, a grande capacidade, a grande abrangência do agronegócio, né, da agricultura nesse período, né, que já começou ali por 10 anos, começaram a ter ali um aumento, né, uma ascensão, e começaram a perceber que isso seria de fato algo extremamente importante, né, para o futuro, né, um investimento completamente significativo para o futuro, e começaram a aproveitar essa fomenta, né, esse fomentamento do governo com relação aos créditos. Então, os financiamentos foram facilitados e, com isso, proporcionou uma maior capitalização dos produtores e as agroindústrias de modo geral. Então, tanto o produtor lá na ponta do processo, no início do processo, quanto as agroindústrias lá no final do processo, tiveram ali os financiamentos facilitados, né, a parte de crédito aí implementada pelo governo, né, auxiliando essa produção, a maior escala dessa produção. Isso também, pessoal, foi marcado nesse período, não tão somente o incentivo de crédito pelo governo, né, pelos bancos públicos, mas também pelos bancos privados, tanto que até hoje existem vários bancos privados ou empresas financeiras que trabalham com a linha de crédito rural particular, por exemplo, o Banco Santander, né, Banco Safra, que é especificamente para produtor rural, o Sicredi, mas o Sicredi ele é uma cooperativa, ele tem um lance um pouquinho diferente. Nós vamos estudar cooperativas ainda nessa disciplina em algum momento, tá? Como ela é MP, eu gostei bastante porque eu estou trazendo muita coisa nova, certo? Para a gente estudar. Então, vamos estudar um pouquinho sobre cooperativa agrícola e a cooperativa de crédito também, que ela é muito importante. Mas nesse caso aqui, um Santander da vida, um Cicobi, que na verdade é uma cooperativa também, mas o Santander, que ele tem uma linha de crédito rural, o Banco da Amazônia é voltado também para a produção rural, o Banco Safra, que é completamente para a produção também, ele tem a maior carteira dos clientes é voltada para isso. Então, não foi tão somente o investimento, né, e a parte de facilitação de crédito, não tão só pelo governo, não só pelo governo federal e pelos bancos públicos, mas também pela iniciativa privada, pelos bancos privados, que acabaram também reconhecendo e entendendo, né, a necessidade do produtor e entendendo também a grande crescente, né, que o setor agrícola ele teria ao longo dos anos aí, e acabaram aproveitando esse momento para realizar esse tipo de
investimento nesse tipo de negócio, ok? O que acabou prejudicando os pequenos produtores nesse período, então, no mercado, e favorecendo os médios e grandes produtores com maior poder de capitalização, perdão. Então, ainda hoje, nós temos aí ainda alguns problemas com relação a isso. Então, que o microprodutor, ele acaba tendo ali alguns tipos de problemas. Hoje, tem alguns tipos de problemas? Sim, tem, mas não é tanto, certo? Porque nós temos, principalmente, como eu acabei de dizer, pelos bancos privados, linhas de crédito para pequeno produtor. Isso é bem facilitado, é bem fácil. O que acaba tendo problema, que aí é onde nós entramos nesse processo, é a falta de informação do pequeno produtor com relação a isso. Por quê? O pequeno produtor, ele não tem conhecimento técnico ou conhecimento de área para poder elaborar, por exemplo, um projeto agropecuário, um projeto agrícola, para poder apresentar na instituição financeira. Né? Não é tão fácil, assim como, por exemplo, um empréstimo pessoal, que a gente vai no banco, vai até mesmo no caixa eletrônico ou no próprio celular e consegue fidelizar isso. Um crédito rural, ele depende de vários documentos, depende de um projeto, depende de várias questões, vários quesitos que fazem parte do conselho, né, para poder realizar esse empréstimo rural, nesse crédito, ter acesso a esse crédito rural. Hoje é bem facilitado isso para o pequeno produtor, mas nesse período houve esse problema, né? Então, o pequeno produtor, ele não tinha acesso a esse tipo de crédito, ele não conseguia, né, acessar esse tipo de crédito, ou por falta de informação, ou porque realmente não existiam linhas específicas para o pequeno produtor. Então, isso foi um problema, e com o tempo, né, com o decorrer do tempo, a gente observa aí que esse problema ele foi extinguido, ele foi mitigado, e tem-se aí linhas específicas para pequenos produtores, para micros produtores, e o que falta de fato é a informação. Então vocês aí fiquem ligados, né? Façam uma sociedade entre vocês aí, abram uma empresa de planejamento rural, de planejamento agropecuário, e usem essa demanda aí para poder atender esse pequeno produtor, para fazer projeto, para desenvolver. Isso é bem interessante, tá? Fica a dica aí. O crédito rural para os agricultores impulsionou a expansão de culturas de larga escala e a utilização de grandes áreas em uma mesma propriedade, devido à mecanização e ao aumento do consumo de insumos agrícolas, ocorrendo também um incentivo à exportação. Então, nesse período aqui, houve um incentivo, né, por parte do governo do Estado brasileiro a políticas de exportação. Entre 50 e 75, né, o Estado brasileiro promoveu uma política de substituição de importação, o SI, pela qual se implantaram as indústrias de insumos e máquinas agrícolas para poder atender o nosso país, atender o território brasileiro. Então, aquilo tudo que era, principalmente insumos, né, o Brasil ainda hoje importa muito insumo, né, principalmente para a produção de fertilizantes, né, a maioria, né, é importada, mas naquele período houve aí um investimento do governo, né, uma facilitação do governo para a abertura de empresas no próprio país para fazer essa produção, principalmente de máquinas e de alguns insumos, indústrias de insumos, para poder atender o país. Grande parte desses insumos, a matéria-prima ela é importada, né, inclusive até hoje, né, a grande parte disso vem de fora, vem daí de países asiáticos, vem de países europeus, né, para poder ser ali produzido aqui no nosso país os insumos necessários para a produção, certo? Principalmente ali na parte de fertilizantes, na parte de agrotóxicos, né, que é esse termo mesmo, né? Eu vou mandar para vocês, eu vou tentar até abrir aqui, vou ver se eu consigo. Eu queria muito compartilhar algo que eu tenho aqui, que é muito interessante, mas eu vou tentar abrir aqui. Se eu conseguir mostrar, eu já compartilho, certo? Então, nesse período, houve, então, essa facilitação por parte do Estado brasileiro, né, nessa captação dessas empresas para produzirem aqui no Brasil mesmo, né, esses principais insumos para atender a demanda nacional. Então, acabou tendo aí uma capacidade, né, uma situação em que ficou um pouco mais baixo os valores, conseguimos aí trabalhar um pouquinho melhor com relação a custo, a custeio, dentro desse processo, nesse período,
certo? Deixa eu ver se eu consigo acessar. Porque eu falei de agrotóxico. Eu vi uma entrevista muito interessante. Deixa eu colocar o óculos aqui. Eu tenho uma entrevista muito interessante de uma live de um cara que eu faço um curso. E nós temos um grupo no Telegram em que ele manda muita informação. Vou ver se eu conseguir acessar o Telegram aqui no computador e abrir. Eu compartilho com vocês e até deixo disponível lá para a gente poder baixar depois. Vamos ver se vai. Se for, eu aviso aqui. O Telegram ele pede um código. Se eu receber esse código, eu abro aqui na tela. Deixa eu ver. Eu acho que não vai. Mas não tem problema, eu compartilho no meu WhatsApp. Daniel, irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Prazer enorme estar recebendo você. Só uns segundos. Eu compartilho no meu WhatsApp. Aí eu já consigo mandar para vocês também. Isso vai ser bom. Daniel, irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Prazer enorme estar recebendo você aqui. Prazer enorme, tá? Para a gente poder bater um pouco desse papo. Vamos ver se foi aqui. WhatsApp. A gente poderia passar uma aula só assistindo esse conteúdo aqui, que ele é muito legal. Consegui mandar aqui. E... Inclusive, se vocês quiserem achar esse cara aqui, ó. Ele é professor, o Daniel Escotá, tá? Se vocês quiserem, podem dar uma pesquisadinha aí no YouTube, que as lives que ele faz, né, eu faço um curso de preparação de solo e análise de solo com ele, e ele tem um grupo do Telegram para os alunos que é muito legal, e a escola dele se chama Agri Online, tá? É bem interessante. E essa live aqui, ela trata dos agrotóxicos, conceitos e o contexto dentro do nosso país. Esse Daniel Fornaroli, aqui ele é um pesquisador, e ele é filiado à Embrapa, filiado à MAPA, né, ao Ministério do Meio Ambiente, e dentro do Ministério da Agricultura também, que ele compõe o Ministério da Agricultura, para pesquisa e testes de fertilizantes e agrotóxicos, tá? Então é bem interessante essa live deles aqui. Dá uma olhada no YouTube, vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Qualquer coisa vocês me avisam que eu mando para vocês o link, tá? Essa live em específico é bem interessante, vai tratar dos agrotóxicos, né? Como é que é a legislação para isso, como que funciona. Vocês vão achar, vocês particularmente vão gostar bastante desse assunto, que vai enriquecer, talvez ajude até nos projetos integrados conforme vocês estiverem fazendo. Tranquilo? Eu não consigo colocar a live inteira porque ela é um pouquinho extensa, né? Vai 40 minutos da aula aí só para a gente poder falar dela. Tranquilo? 1980, vamos pular mais 10 anos, né? Vamos para a próxima década aí. Então, nesse período, 1980, como é sabido pela grande maioria, nós tivemos uma grande crise mundial, uma grande crise econômica, né? E essa crise teve os impactos na agricultura. Então, na década de 80, o mundo e o Brasil passaram por uma forte crise econômica, uma forte recessão econômica que prejudicou diversos setores, certo? Como nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos passando por uma crise. Ontem saiu ali os dados do PIB nacional, né? Caiu 9,7% ou 9,8%. Estava previsto aí para uma recessão de mais ou menos 9,5%, chegamos a 9,7%. Né, ainda de queda, nós estamos aí dentro do panorama mundial, o quarto país com a maior queda do PIB, né, então isso é muito... menor queda do PIB, melhor dizendo, né, o quarto país com a menor queda do PIB, então nós temos aí países, por exemplo, como o Reino Unido, né, a Inglaterra é o segundo com maior
queda. Então, Chile, Argentina, são países que estão aí em em grande crise, realmente, em relação ao nosso país. Nosso país, então, tem aí sustentado grande parte do nosso PIB graças à agricultura e à pecuária. Então, a gente tem que dar muito valor, as pessoas têm que dar muito valor à nossa área, à nossa região, principalmente, e a nossa área de atuação, porque ela tem fortalecido bastante a crise, né, tem auxiliado bastante nesse momento de crise. Então, em 80 não foi muito diferente, só que nessa época a crise era um pouco mais crítica, né, a situação era mais crítica, mais tensa do que nós estamos vivendo. Nesse período foi realizada a reforma da política agrícola brasileira, então é um marco importante dentro desse período aqui, mesmo em crise, né, houve aí essa reforma política. Essa reforma levou uma drástica redução dos créditos, né, para os produtores nesse período, então teve uma segurança, né, mesmo nesse período de crise o governo acabou trazendo um pouco mais de instabilidade, porque acabou retraindo um pouquinho os créditos. Com a crise dos mecanismos tradicionais de apoio ao setor de crédito governamental, política de garantias de preços mínimos e estoques reguladores, então houve uma desestabilização muito grande nesse período, uma desestabilização tanto do mercado quanto na parte econômica de mercado, tanto na parte de produção. O Estado passou a priorizar ações estratégicas dirigidas a segmentos específicos, como as linhas especiais para agricultores familiares, o programa de reforma agrária, a solução de endividamentos de produtores e cooperativas e os fundos regionais de investimento. Então, nesse período aí que que o país começou a criar um pouquinho desse olhar mais clínico, mais analítico aqui para o pequeno produtor, ok? Mesmo em meio a essa crise, essa recessão. Passando mais um pouquinho, em mais 10 anos da nossa história, nós chegamos ao período de neoliberalismo e agricultura, tá? Vamos entender já o que é isso. Na década de 90, o Brasil aderiu a uma política neoliberal. E nesse período ocorreu vários avanços tecnológicos, isso já na nossa década, né, pessoal? A maioria de nós somos de 90, né, da década de 90, né, que permitiram a estruturação dos agentes necessários para atender os mercados, tanto internos quanto o mercado externo, porque o Brasil já tinha ali aberto as fronteiras para exportação nesse período, já tinha bastante coisa sendo exportada. Houve uma política de incentivo às importações durante o governo de Fernando Collor, o que gerou a necessidade da indústria local se modernizar. Tá? Então, nesse período aqui, tiveram que rebolar mesmo, tiveram que, vamos abrir o olho, vamos se reestruturar, porque o incentivo à importação, as coisas que vão vir de fora, as mais modernas, mais criativas, mais bem feitas, vão acabar ganhando o nosso mercado. Então, o mercado brasileiro, a indústria brasileira teve que começar a trabalhar em prol disso, para se tornar competitiva em relação a outros produtos importados. Outro ponto importante nesse período é que há o aumento das ações dos capitais privados no campo, né, que proporcionaram um aumento de financiamentos privados à agricultura, que foi aquilo que nós dissemos, né, que isso prevalece até hoje. Então, iniciou aí na década de 90 essa ação dos bancos privados, né, das empresas privadas, a abrirem linhas de financiamento e crédito para produtores, ok? Substituindo em parte o crédito do governo, que era único e exclusivo, e em paralelo crescem os mecanismos privados de financiamento à agricultura vindo das agroindústrias, dos tradings e de outros agentes financeiros. E com isso, pessoal, com essa abertura toda, houve a chegada de grandes empresas multinacionais do Brasil. Então, várias empresas multinacionais da área, do ramo da agricultura, do agronegócio, se implantaram no Brasil justamente nesse período aqui. Se vocês forem estudar grandes empresas, né, grandes empresas que são de outros países, empresas que são multinacionais, grande parte delas foram implementadas, foram criadas no Brasil no período, né, que abrange a década de 90, ok? Então vamos lá, o termo neoliberalismo é o quê? Foi definido por Perry Anderson em 1995 como um fenômeno diferente do liberalismo clássico dos séculos anteriores, ok? Século XVII, né?
27, não, 17 mesmo. E a adoção desse termo ocorreu nos países capitalistas da Europa e nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, e isso chegou ao Brasil no período da década de 90 como esse critério. E o que são tradings? São empresas que financiam o produtor nas atividades de produção e que geralmente recebem produtos como, por exemplo, os grãos em troca da disponibilização de produtos e recursos financeiros e assistência técnica e insumos. Isso acontece bastante, né? As grandes empresas, né, que são chamadas de tradings, elas não produzem, elas não têm, por exemplo, uma Bunge da vida, ela não tem uma área produtiva, ela simplesmente compra, né, dos produtores e revende isso para o mercado estrangeiro, para o mercado nacional e para o mercado internacional. Então, essas empresas são chamadas de tradings, ok? Uma informação, o agronegócio da soja no Brasil cresceu a partir da Lei Candir, que é de 1996, é um pouquinho ali antiga, que é isenta de ICMS produtos primários, semi-elaborados destinados à exportação. Então, não tem incidência de ICMS. O que é ICMS? É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Que é o grande gargalo de alguns produtos industriais. Então, a soja no Brasil, ela tem a isenção, né, nesse período, houve a isenção a partir desse período aqui do ICMS. Essa lei foi um marco ao incentivo da produção agrícola no país, contribuindo ferrenhamente com o aumento da produção e também da exportação dessa cultura em diversas regiões do nosso país, principalmente na região centro-oeste, ok? Moçada, tem uma leitura aqui interessantíssima. Podem fazer o bip do QR Code aí que eu já abro para vocês a leitura. A leitura tá aqui. É aqui, ó. Trajetória da agricultura brasileira, lá no portal da Embrapa. Então, ela conta um pouquinho da história no Brasil, certo? Tem alguns registros aqui. Essa aqui eu achei bem interessante, porque eu andei pesquisando. Eu falei para vocês na semana passada que eu comecei a realizar o mestrado agora. Eu, inclusive, observei alguns mestrados nessa escola aqui, ó. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar. Isso aqui é a primeira aula de campo, que foi entre 1929 e 1948 na Escola Superior de Agricultura e Veterinária, uma das primeiras pesquisas de agropecuária no país, e hoje ela é a Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Então esse aqui é um dos primeiros registros de uma aula de campo na UFV, né, que hoje é a UFV, que é a principal, né, a Universidade Federal de Viçosa é a principal escola, né, de agronomia e também de medicina veterinária, de agronegócio, né, do país. Então, é a referência nacional em pesquisa, referência nacional em desenvolvimento de novas pesquisas para a área agrícola, a área pecuária, né, a área da agropecuária no país, Universidade de Viçosa. Aí tem relatos do Brasil, né, no período de 1950 e 1960, alguns registros fotográficos, né, muito interessantes. Então, eu gostei bastante desse artigo aqui, dessa publicação da Embrapa, que traz bastante informação em referência ao nosso país. Então, quando nós estamos falando ali do período de recessão, né, da escassez, 1968, aqui eu tenho um registro do jornal. Então, assim, eu gostei bastante, eu achei interessante, gostaria que vocês realizassem ali, vislumbrassem esse conteúdo. Ele traz algumas informações aqui com relação à área plantada, né, a produção de grãos no Brasil até 2017. Tem também, né, o rendimento das culturas desde 77 até 17. Né? Então, tem muita informação legal. Tem a parte da pecuária, que vai trabalhar aqui até 2016. Em 2016, né, havia-se 218,23 milhões de cabeças de gado, mais animais do que seres humanos no Brasil. Então, assim, tem bastante informação muito interessante com relação à exportação, com relação à balança comercial do agronegócio, tanto a parte de importações quanto a parte de exportações. Então, tem bastante coisa interessante, tá? Esse link tá aí no slide de vocês.
Então, vocês têm acesso ao conteúdo, ao material, e depois eu vou deixar ele também lá no portal disponível, tá? Então, vocês vão conseguir fazer essa verificação lá, beleza? Vamos voltar aqui que nós temos uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai ser conduzida da seguinte forma. Pessoal, vocês vão fazer uma pesquisa, a apresentação vai ser em forma de seminário, tá bom? Então, o tema é, em 2050, né, a ciência, a tecnologia, a agricultura, todas as áreas, inclusive as nossas áreas, vão ter a responsabilidade de alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, a expectativa é que em 2050, 50 anos, né, nós teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. O desafio de alimentar as pessoas no planeta nos próximos anos. Então, esse é o tema da pesquisa de vocês, né? Qual é, né? O desafio é alimentar as pessoas. Então, dentro desse desafio, quais são as situações que nós precisamos aprender, que nós precisamos desenvolver? Quais são as tecnologias? O que a agricultura precisa fazer? O que as nossas áreas precisam desenvolver para poder alimentar 10 bilhões de pessoas? Então, pode fazer grupos de até 4 integrantes, tá bom? Pode ser individual, se quiser, pode ser de 2, de 3, no máximo 4 integrantes, porque senão vira salada. A apresentação pode acontecer de 10 a 15 minutos, então não é nada muito gigante, não é uma pesquisa muito aprofundada na questão da apresentação, mas vocês vão trazer ali vocês vão realizar uma pesquisa, vocês vão desenvolver um materialzinho, um slide, se quiserem, ali curtinho, e eu vou avaliar, na verdade, aquilo que vocês aprenderam, o que vocês pesquisaram, o que vocês desenvolveram, seja isso na parte de ciência e tecnologia, seja isso de biotecnologia, seja na parte de sustentabilidade. Então, vocês têm muitas áreas, muita situação interessante, inclusive vou até deixar uma dica para vocês, dentro do... Daqui a pouco eu mostro, tá? Pera aí. E vocês vão apresentar isso na próxima aula, dia 9/9, tá? Então, não é nada muito fora da realidade, é uma pesquisa simples que vocês vão desenvolver e apresentar na próxima aula. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu sigo, né? Eu gosto bastante, eu sigo o Canal Rural, né? Dá para assistir na TV, mas como o nosso tempo é um pouquinho escasso, mas eu sigo pelo Instagram e eu também assisto pelo YouTube. No Canal Rural, ó, eles desenvolveram uma série há alguns meses atrás, que passou no Canal Rural, inclusive ela está toda aqui no YouTube, que é essa série aqui, ó, Seguindo a Comida, tá? Então, essa série, deixa eu ver, são 7 episódios. Essa série aqui, ela vai tratar justamente desse assunto, de alimentar os 10 bilhões de pessoas, quais são as situações, quais são as vertentes que nós precisamos, né, que a ciência e tecnologia, que a agricultura precisa criar para poder alimentar a população mundial nesses próximos anos. Então, a série é bem legal de assistir, bem interessante, vai tratar aqui de soluções tecnológicas, de diminuição de desperdícios, da parte de melhoramento, a parte de produção, né, na parte dos recursos hídricos também, que é extremamente importante. Então tem bastante coisa interessante. Né, não que vocês vão se basear somente nisso aqui, acredito que vocês não vão fazer só isso, né, mas aqui já é um norte para vocês se direcionarem. Eu gosto bastante, tem bastante coisa interessante aqui dentro do Canal Rural, né, dentro do YouTube. Então vocês podem utilizar dessa ferramenta também, que é bem legal. Certo? Então, tem vários sites, várias fontes de pesquisa que vocês conseguem utilizar, que vocês conseguem obter informação a respeito disso, que é um assunto muito atual, um assunto muito interessante e que realmente, de fato, é algo que nós precisamos nos atentarmos e desenvolver essa habilidade e buscar alternativas para tratamento desse assunto, certo? Então, vocês precisam realizar uma pesquisa dentro desse tema, o desafio de alimentar o planeta nos próximos 50 anos, né, que nós teremos a expectativa de 10 bilhões de pessoas nesse período. Vocês podem formar grupo de até 4 pessoas, a apresentação vai ser rápida, então pode fazer um slide, tá, para poder colocar algumas imagens, alguns tópicos para vocês falarem, né, e divide aí certinho o grupo, o tempo, pode usar no máximo 15 minutos da aula, e nós teremos aí
a apresentação já no dia 9, tá? Então fica a critério de vocês em desenvolver, não precisa passar para mim quem é o grupo, quem deixou de ser, vocês somente se organizem dentro dessas regrinhas aqui e na próxima aula a gente discute sobre esse assunto e eu quero que vocês tragam as alternativas, ok? Para a nossa próxima aula, se der tempo, eu acredito que não são tantos alunos, né? Deixa eu ver quantos tem aqui, deixa eu já baixar a lista de presença antes que eu esqueça. Então, nós estamos em 10 alunos aqui, então não vai usar a aula toda, não usa todo o tempo. Nós temos para a próxima aula, segmentos dos sistemas agroindustriais, a primeira parte, então nós vamos começar a aprender um pouquinho aí sobre as principais culturas, os principais insumos, né, e entender um pouquinho sobre esse mundo mais a fundo aí, mais específico, mais técnico com relação à agricultura e com relação à pecuária. Primeiro vamos ver a parte da agricultura, as principais culturas, as principais formas de cultivo, os principais insumos utilizados. Depois, na segunda parte, nós vamos entrar mais na parte de agropecuária, quais são as principais raças cultivadas no país, as linhas de produção, os sistemas de produção intensivo, extensivo, semi-extensivo. A gente vai aprender um pouquinho sobre essas características, né, de cada tipo de cultura, ok? Então, na semana que vem, se der tempo, nós iniciamos já esse assunto, se não numa próxima, que a gente já está adiantado no conteúdo, então a gente já tem trabalhado bastante coisa. E no dia 9, né, nesse mesmo dia, nós já vamos iniciar com as apresentações do seminário, se der tempo, nós iniciamos ali a aula nesse contexto, ok? Pessoal, ficou entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certinho? Naquela questão, professor, do crédito rural, Uhum. o governo também com o auxílio da ATER, né, que os pequenos produtores que não conseguem até hoje fazer linha de crédito, eles dão o maquinário, né, para o pequeno produtor ir mexer na sua terra. Né? Sim, sim. Existem alguns programas, inclusive do governo, né, que trazem essa capacidade, essa possibilidade, realmente, né, existem programas também do Senar, né, que auxilia, tem essa mesma pegada, né, que trabalham justamente com isso, com a parte técnica também, eles fornecem um profissional técnico ali para auxiliar, apesar de que eu acredito que não funcione, né, porque principalmente essa parte técnica aí, porque tem infelizmente, né, pessoal, tem muitas pessoas que não desenvolvem as atividades da maneira que tem que ser, né? Então, eu já vi muitos produtores que têm problemas com isso, né? Que não tem esse acompanhamento como de fato está no papel. Mas é isso mesmo, Juliana. Existe essas linhas de crédito e existem essas facilitações também para o produtor. Então, por isso, aqui na nossa cidade, inclusive, tem a própria prefeitura municipal, ela disponibiliza um maquinário, né? Basta fazer o ofício, né, para a prefeitura, e a prefeitura ela disponibiliza o maquinário para auxiliar, para poder fazer algum tipo de procedimento na propriedade. E tem isso existe isso também de forma privada, né, através dos financiamentos, para compra de máquina, compra de equipamento, para compra de insumos, né, de forma geral. Mas tudo isso, olha só que interessante, quando a gente vai falar desse assunto, a gente tem que pegar bastante na parte de gestão, né? Porque muitas vezes o banco liga, entra em contato, o gerente entra em contato e fala assim, eu tenho aqui 120 mil para poder utilizar de crédito para comprar uma máquina, para plantar. E geralmente o produtor ele faz isso de uma forma não pensada, não analisada, e quando ele vai fazer a contrapartida, né, que é o momento de realizar o pagamento, ele não consegue, ele não dá conta, né? Aí gera um outro problema. Mas o que falta muitas vezes é isso, essa parte. O incentivo já existe essa situação hoje, né? Já foi implementado, já tem o produtor ele já tem acesso a isso. Entretanto, ainda falta um pouquinho de informação, um pouquinho de capacitação nesse contexto, né? De fato, é bem interessante essa área de atuação mesmo. Essa disciplina eu achei fantástica. Na hora que eu vi lá disponível, eu falei, não, essa é minha e ninguém pega. Porque é muito legal e são assuntos assim que a gente precisa despertar, principalmente no aluno, né? Despertar em nós mesmos esse consentimento e essa ciência de que nós precisamos auxiliar, sim, na gestão desses negócios. E também para vocês, né? Na propriedade da família de vocês, dos pais de vocês mesmos, a ter esse conhecimento. Ok? Mais alguém quer comentar algo? Perguntar algo? Pode falar, Gelson.
Não, professor, é referente a maquinária aí, maquinária agrícola, né? Eu trabalho nessa área e o senhor comentou aí que quando parte para esse termo aí de maquinária é difícil. Tanto que eu atendo pequenos produtores lá, né? E eles têm e ele tem esses maquinários, só que esse maquinário é da prefeitura. Aí quando quebra esse maquinário, eles ficam correndo atrás de peça. Aí não é toda empresa que fornece para a prefeitura, porque a Tá prefeitura disponível. ela demora disponível, ela demora 60 dias úteis para pagar, entendeu? Através de um cartão que é solicitado lá de São Paulo. É uma burocracia danada, entendeu? E Dá para muitas contar nos empresas não têm dedos. viabilidade, né? Não vende, né? Não vende. Dá para contar no dedo quem são as empresas aqui em Tangará da Serra que vende para a prefeitura, entendeu? Nesse caso aí. Resumindo, nem tudo é um mar de rosas, Sim. assim, vamos dizer assim. A prefeitura fornece, mas o trator passa por tantas mãos, assim, entendeu? O maquinário passa por tantas mãos que acaba estragando e um exemplo, aí quando o pequeno produtor mais precisa ali para plantar, aí ele tem que alugar uma máquina. Uma Porque a máquina máquina que usada. porque aquela máquina que mais precisava da prefeitura está lá, parada por falta de peça e precisa ainda passar por uma licitação para comprar a peça e depois ainda precisa achar um mecânico ainda que aceite ainda ser Que pago aceita depois de fazer o 60 dias. serviço. É. É Isso uma vai burocracia praticamente danada. meio ano aí, o produtor fica à mercê, né? É, De fato, né? aí Foi tem aquilo que que. nós. Sim, pode concluir. Uhum. Não, de fato, igual você falou. Eu conheço até mecânicos, entendeu? Tem mecânico que fala para mim. Ele tem um mecânico que compra comigo ali, que me auxilia também. Ele me falou, ó, eu acho que eu vou ter que parar com a prefeitura, porque a prefeitura está me devendo 50 mil reais de Nossa, serviço, e até agora não pagou, entendeu? Então, é, é é bem complicado. complexo mesmo. Como nós comentamos, né, houve sim essa facilitação, né, principalmente da parte de crédito, da parte de fomento mesmo, mas ainda é que nem você disse, né, ainda não é um mar de rosas, né, ainda tem muito a melhorar. Principalmente, inclusive na semana passada, eu estava na aula do mestrado, meu professor comentando, né, sobre a região que a faculdade que eu faço fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles comentando, né, da situação, da necessidade, né, do Estado lá, né, com relação a políticas públicas para melhoria, né, da vida, da qualidade de vida, da produção. E, inclusive, eu até comentei com ele, falei, não, professor, e aqui também não é muito diferente, que no Mato Grosso nós temos aí portos, né, a linha de férrea que era para a gente poder ter ali um escoamento muito melhor, muito mais rápido também, está tudo parado. Então, assim, há muita falta de incentivo com relação a isso. Não só do governo municipal, mas também de toda a cadeia, né? Federal, estadual, que ainda falta melhorar muito ainda nesse sentido de auxiliar o produtor, né? O pequeno produtor, principalmente, mas o escoamento da produção geral, né, ela passa por dificuldades que a gente não tem estrada, a gente não tem estrutura, a gente não tem portos que funcionam tranquilamente, a gente não tem ali um escoamento por linha ferroviária de forma correta. Então, assim, tem muita coisa a ser feita ainda e precisa de muito incentivo com relação a isso. Então, incentivar somente o crédito para que o produtor consiga comprar e consiga produzir é ótimo, é fantástico, mas ainda precisa melhorar milhões de coisas para que nós possamos viver num cenário estável, não um bom cenário, né? Não um cenário a mil maravilhas, um mar de rosas, como você falou, mas pelo menos de estabilidade, um cenário, né, neutro ali para que a gente consiga desenvolver ali um bom trabalho. Isso, infelizmente, ainda é um problema, ainda é uma situação que nós precisamos melhorar bastante enquanto, né, políticas públicas, enquanto o Estado brasileiro com relação a isso. Né? Realmente é muito pertinente e é algo que necessita de muito auxílio ainda com relação a essa situação. Mais alguém, pessoal? Ok, muito bom, gente. Eu gostei bastante da aula de hoje, principalmente dos comentários e da participação. É muito legal quando vocês participam, quando vocês, né, trazem as ideias e comentam um pouquinho aí, que a gente acaba desenvolvendo a aula da maneira muito mais legal. Acredito que as próximas vão ser melhores ainda com relação a isso, a gente entra em algumas partes bem específicas, aí vocês vão trazendo os conhecimentos que vocês têm.
e a gente vai juntando aí, fazendo uma teia, né, de conhecimento, e todo mundo sai ganhando. Beleza? Meu povo, minha pova, meus queridos alunos, nossa aula hoje de gestão do agronegócio. Então, está sendo finalizado nesse momento. Tá? A gravação ela vai ser finalizada, vai ser parada, e essa aula logo, logo já vai estar lá disponível para vocês, junto com os materiais complementares, ok? Caso vocês precisem de algo, me deem um alô, beleza? Pode ser lá no e-mail, pode ser para o líder de turma, que a gente dá um jeitinho aí de auxiliar todo mundo nessa correria, tá bom? Eu acho que era isso que nós tínhamos, né, para trabalhar, já foi passado esse conteúdo de forma bem mais tranquila. Agradeço a contribuição de vocês todos, né, que foi muito relevante, muito importante para a aula, e me despeço de vocês, agradeço a todos, que tenham todos um bom resto de semana aí, um bom final de semana, um bom feriado, né, graças a Deus um feriadinho aí para a gente poder ficar em casa de novo, né, para quem estava reclamando no início do ano que 2020 não ia ter feriado, a gente já está 5 meses dentro de casa, né, mas, enfim, pessoal, obrigado a todos, e qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, Beleza, obrigado, professor. até mais. Falou, professor. Boa noite. Falou, Eduardo, abraço. Boa Tchau, prof. noite. Boa noite. Até mais, Ludmila. Até mais, Marcelo, um abraço. Boa noite, professor. Falou, Vitor.